Olá, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você que está assistindo o Imersos, seja lá onde você estiver, qual horário que você está assistindo. Estamos aqui novamente para estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre a palavra. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida que está conosco aí do outro lado, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar junto com vocês, falando sobre a palavra de Deus. E nós estamos dentro de uma série, de um estudo sobre as 10 pragas do Egito. Sabemos que cada uma dessas pragas teve um propósito de Deus, teve uma razão para que acontecesse. Deus estava ao mesmo tempo dando uma lição nos egípcios e mostrando para os israelitas como ele podia cuidar, né? Então o egípcio aprisionou durante 400 anos o povo hebreu, foi muito cruel com o povo hebreu, foi muito maldoso com o povo hebreu, e a vingança agora está nas mãos do próprio Deus. E Deus ele trabalha com os egípcios de uma forma muito interessante. Tem uma expressão em hebraico que é midá negeb midá. E o que quer dizer midá negeb midá? Assim como você fez, será feito contigo. Ou seja, aquilo que você plantou, você vai colher. Então o Megé Negeb Midá estava acontecendo com o egípcio a todo momento. Cada praga, ela representava algo que o egípcio fazia. Então se nós pegarmos, por exemplo, a praga do sangue, por que é que aconteceu essa praga, né? Uma das razões por que aconteceu essa praga é que o egípcio ele jogava crianças no Nilo. O faraó, ele foi acometido de uma doença, algumas feridas pelo corpo, e ele matava crianças, mandava matar crianças, porque entendia que o sangue de crianças podia trazer algum alívio para a sua doença, podia fazer com que ele fosse, se recuperasse. Então tudo isso daí, Deus estava mostrando para eles que do jeito que eles fizeram, estava sendo feito com eles. O rio Nilo, ele era considerado uma divindade. Então Deus estava mostrando também para eles que a única divindade que tinha era Deus. Que o rio, ele poderia simplesmente ficar inviável de um momento para outro. Então ele era um Deus falho. Se o rio fosse uma divindade, seria uma divindade falha, que não tinha, não era confiável, porque a qualquer momento podia simplesmente não ter eficácia. Assim como foi também a praga seguinte, que foi a praga das rãs. Então o Egito tinha uma divindade que era uma rã, tinha uma cabeça de rã. Então eles consideravam a rã como uma divindade. E aí quando aquela profusão de rãs chegou no Egito, era como se Deus estivesse dizendo: bom, vocês não têm isso como um Deus, então conviva aí. Mas conviva com bilhões desses deuses. Se ele é tão bom para vocês, conviva com bilhões deles, vão ver o que vocês fazem. E as rãs morreram. E quando essas rãs morrem, né, começavam a morrer, o cheiro era insuportável. Insuportável naquele local. Porque você imagina bilhões e bilhões, porque a história conta que era muita rã. Então eles não conseguiam nem se mexer de tanta rã que tinha. Tinha rã que entrava na comida que eles estavam cozinhando, nos fornos, entrava dentro das casas, em tudo que você possa imaginar tinha rã. E a rã, ela fazia um barulho ensurdecedor. Quem já foi perto de um brejo, perto de um remanso de rio onde tem sapo e rã, sabe que aquele coachar dos animais, ele é barulhento. Agora você imagina o barulho de bilhões de rãs. Então o faraó chegou a ficar desesperado e pedir para Moisés que Moisés orasse para que Deus aliviasse aquela situação com as rãs. E isso aconteceu. Mas o faraó, ainda assim, depois que as rãs foram embora, ele endureceu o coração novamente e não permitiu que o povo fosse embora dali. E aí Deus vem com a terceira praga. E esta é a praga dos piolhos.
E essa praga é uma praga interessante por quê? Porque mais uma vez Deus não permite que Moisés lance a vara, toque a vara para que a praga dos piolhos inicie. Quem faz isso é Arão novamente. E por que Arão? Porque vocês se lembram aquele episódio onde Moisés vê um egípcio batendo num hebreu, e aí ele vai lá e mata esse egípcio. E aí o que ele faz com esse egípcio? Ele enterra esse egípcio. Então a terra, num determinado momento, ajudou a Moisés a esconder um crime que ele havia feito. E aí ele foge para a terra de Midian. Então Moisés tinha uma dívida também de gratidão com a terra. Por isso ele não toca a terra, porque os piolhos ele vem da terra. A Bíblia diz que a poeira se transforma em piolho. Mas não é um piolinho não, eram 14 tipos de piolhos. 14 tipos de piolhos acometeram todo o povo egípcio. Haviam piolhos de espécie que era do tamanho de um ovo de galinha, para que vocês tenham uma ideia do que era isso. E os piolhos não atacaram só os seres humanos, atacaram os animais em grande profusão. E os animais, eles eram atacados por piolhos, por carrapatos, por toda essa gama de familiares dos piolhos, digamos assim, né? São os carrapatos, são todas essas parasitas que grudam na pele e que grudam no pelo e que ficam ali sugando o sangue. E então eles se coçavam o dia inteiro, os egípcios se coçavam o dia inteiro, e isso começou a afetar fortemente a economia. Porque agora o Egito, os animais estavam acometidos dessa doença, que era o piolho e que é carrapatos e assim por diante. Então eles estavam completamente desesperados, sem saber o que fazer. E por que essa praga veio? O que ela estava querendo mostrar? Os egípcios, eles tinham uma prática muito ruim de não permitir que os judeus pudessem tomar banho. Não permitir que os judeus pudessem tomar banho. Eles não permitiam que os judeus tomassem banho, né? O judeu tinha que ir lá, ele tinha que fazer esquentar a água para o egípcio, ele tinha que ir lá, tinha que fazer a temperatura da água ficar amena para o egípcio tomar banho, preparava tudo nas casas de banho, mas não tinha direito de tomar banho. Eles não deixavam eles tomar banho. Então agora o que Deus está querendo mostrar? Bom, vocês não deixam eles tomar banho, então vocês vão sentir na pele o que é não tomar banho. Então eles se coçavam o corpo inteiro e a Bíblia diz que começaram a nascer feridas. Tal era o desespero para eles se coçarem. Era desesperador, uma coisa horrível, não parava de se coçar, era tudo muito ruim. Você imagina piolho para todos os lados, 14 tipos de piolho. E daí vem também aquela situação dos egípcios terem o cabelo raspado. Desde então eles rasparam o cabelo e as mulheres também rasparam os cabelos. Por quê? Porque era desesperador, não tinha como sobreviver de tanto piolho que atacou. Porque a Bíblia diz que a poeira se transformou em piolho. E uma das coisas que os egípcios faziam os hebreus fazerem muito era fazer tijolos. E o tijolo é feito de barro. Então você imagina que toda aquela atividade laboral teve que ser paralisada, porque agora a terra que era feita tijolo se transformou em piolho. Por todo o Egito houve uma disseminação de piolho nunca antes vista. Coisa abominante, abominável. Então você imagina, era Deus mostrando para o povo egípcio que eles não eram ninguém, que eles não eram nada, que tinha um Deus acima deles. Porque lá do lado do povo hebreu, nenhum piolho apareceu. Nenhuma criança foi acometida de piolho, nenhum adulto foi acometido de piolho. Eles não precisavam raspar o cabelo, nem nada disso. Podiam continuar com a sua barba do jeito que sempre estiveram e nada aconteceu. Então era Deus mostrando que realmente Ele estava contra o sistema egípcio. Para Deus naquele momento havia terminado. Aquele sistema que o egípcio colocou como sistema de governo, como sistema espiritual, estava fadado à desgraça, fadado à falência. Não era mais aceito por Deus. Deus já não
não compactuava absolutamente com nada do que acontecia ali no sistema egípcio que tinha. E é exatamente por essa razão que Deus rompe com eles. Então as pragas também é um rompimento, é um momento em que Deus diz: chega, para, já não há mais condições de ser assim. Nós teremos um segundo momento em que Deus também traz esse rompimento, que é quando Jesus desce. Quando Jesus vem, houve um rompimento, agora não com o sistema egípcio, obviamente, que já nem existia mais, mas com o sistema romano. Quando Jesus vem, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu rompo agora chega. O sistema romano já não sobreviverá, não será mais permitido que Roma trabalhe com o mundo do jeito que ela tem trabalhado. Da mesma forma aconteceu lá, quando Deus manda Moisés, quando Deus manda Arão, é para fazer um rompimento. E esse interregno entre o fim da era egípcia e o início da era hebraica, com o povo saindo de lá, neste meio tem o que? Nós temos essas 10 pragas, que foi exatamente um hiato de tempo para Deus mostrar para o egípcio que ele não era nada, e para mostrar para o povo hebreu que Deus era tudo para eles, que Deus estava com eles. Então esta é a explicação da praga dos piolhos. E eu espero você na próxima aula para que a gente possa explicar a praga das moscas, que é uma praga que vem logo após a praga dos piolhos. Amém? Fique com Deus. Deus seja louvado por sua vida. E nos encontramos no próximo Imersos. Fique com Deus. Amém.